Bom dia, meus amores, a paz do Senhor esteja em cada um de nós, amém? Amém, graças a Deus, porque o Senhor é bom e estamos nós novamente aqui na primeira aula de 2021. Graças a Deus, o Senhor tem cuidado de nós, graças a Deus, tem preservado as nossas vidas, tem feito grandes maravilhas, temos testemunhos de cura, temos testemunhos de libertação, temos muitas coisas a agradecer ao nosso Deus e continuamos orando, porque muitas pessoas ainda estão passando pelo vale da sombra da morte. Muitas pessoas ainda estão precisando da nossa oração, precisando da nossa intercessão, em nome de Jesus. Eu espero que vocês estejam muito bem, muitas saudades desse tempo que a gente ficou longe, muitas saudades do tempo que a gente não pode se cumprimentar do jeito que a gente gosta, dando um abraço, dando um beijo, mas eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e tudo vai dar certo em nome de Jesus, amém? Antes de mais nada, eu quero orar com vocês, para que o Espírito Santo nos dirija nesta manhã, para poder nos revelar a vontade dele. Como o ano passado, né, as aulas da Escola Bíblica Dominical vão ser baseadas no culto, na pregação do pastor Rio do culto anterior, né, do domingo anterior. Então, se você já participou do culto, você vai lembrar. Se você não participou, você vai poder ter uma breve menção a respeito do que foi pregado e vai ser bênção para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus? Pai amado, poderoso é teu santo nome, agradeço a ti porque tu és santo e bendito, porque tu és o nosso Deus único e verdadeiro sobre as nossas vidas. Pedimos a ti que teu Espírito Santo nos revele a tua vontade para as nossas vidas, abre o nosso entendimento, dá discernimento, ó Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Vamos então ler um trechinho da palavra de Deus? A pregação de domingo foi feita em Êxodo 3, versículos 8 e 9. Diz assim: Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hiitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, diz o Senhor, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Esta palavra do Senhor, quando ele falou lá, descrito em Êxodo, foi quando o povo, já não suportando mais aquele tempo de escravidão no Egito, lembrando que eles foram para lá através de José, 400 e poucos anos depois, eles estavam oprimidos, escravizados pelos egípcios. Então, neste momento, o povo começa a clamar a Deus. Algo muito parecido com o que está acontecendo hoje. Começam a clamar a Deus e pedindo a Deus que os liberte daquela situação, né? Que os tire daquela situação de humilhação, de opróbrio, de escravidão. E Deus levanta Moisés, né? Moisés, nós sabemos que ele foi criado dentro do palácio do rei, pela filha do rei, e foi dado o nome dele de Moisés, que é um nome que significa tirado das águas, né? E ele foi livrado naquele momento, né? Pelas mãos da própria mãe e da irmã dele, que colocaram eles numa cesta e colocou no rio, e a filha do faraó, né? Encontrou e criou como se fosse filha. Então ele estava sendo criado dentro dos princípios daquele povo, do Egito. E dado um certo momento, ele ficando sabendo da origem dele, ele viu uma pessoa, um conterrâneo dele, vamos dizer assim, um hebreu, um israelita, sendo humilhado, sendo castigado, e ele acabou matando o egípcio que estava fazendo isso com ele, e ele teve que fugir. Nesta fuga ele ficou muitos anos fora, casou com uma pessoa, que agora eu não lembro o nome dela, né, mas não vem ao caso, casou com uma pessoa, e quando ele estava lá, Deus falou com ele no meio da sarça ardente, para que ele voltasse para o Egito, porque aquele que estava querendo matá-lo, né, querendo pegá-lo, já não existia mais,
e que ele precisava voltar porque ele tinha uma grande obra na vida dele, que ele ia libertar o povo de Israel naquele momento. E Moisés caiu das cadeiras, vamos dizer assim, né? Ficou super apreensivo porque ele não imaginava que ele, com tantas dificuldades, dizendo ele que ele era duro de palavra, que ele não conseguia falar e outras coisas, e que ele seria levado de volta para o Egito para libertar muita gente, milhões e milhões de pessoas que seriam libertas do povo do Egito, lá do Egito. E ele voltou, obedeceu a palavra de Deus. Eu estou fazendo um resumo para que vocês entendam a que ponto chegou nesta palavra que nós estamos falando agora. E ele, junto com Arão, irmão dele, declarou para o faraó que queria que o povo fosse para o deserto para adorar a Deus, e o faraó Deus permitiu que ele endurecesse o coração. Vieram as 10 pragas, a última praga foi a da morte dos primogênitos, e na manhã seguinte o faraó despediu eles e com toda a riqueza. No meio do caminho que ele mandou eles embora, ele se arrependeu e teve o episódio do Mar Vermelho, que todos os egípcios morreram e o povo israelita conseguiu passar em terra seca, né? E chegando ali, né, naquele momento em que Deus ia passar com eles do rio para possuir a terra prometida, o que aconteceu? Moisés mandou 12 príncipes para espiar a terra, para saber como é que estava a situação lá, como é que eles poderiam ir, porque eles ficaram assim, eles estavam alegres, eles estavam felizes, porque eles estavam já prontos para entrar na terra prometida, onde eles habitariam, onde eles cresceriam e não estariam mais escravizados pelo Egito. Ele mandou 12 príncipes, foram, avaliaram a terra, vieram com 12 relatórios. 12 relatórios é o modo de dizer, porque só eram 2 relatórios, um pessimista e um outro otimista. Um que estava contra a palavra e a promessa de Deus, que foi essa promessa: o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. 2 relatórios, de 10 príncipes e de 2 príncipes. Os 10 príncipes falaram assim: olha, não tem jeito, nós não vamos conseguir, porque o povo é muito grande, eles são, nós aos olhos deles parecemos gafanhotos. E esse relatório de pessimismo, esse relatório que trouxe muita dor para Moisés e para os outros 2, que eram Caleb e Josué, trouxe muita tristeza, porque Josué e Caleb trouxeram um relatório totalmente diferente, embasados nas mesmas coisas. A terra é boa, são gigantes, as frutas são enormes, trouxeram um cacho enorme seguros por 2 pessoas. Mas ele fala assim: vamos, porque o Senhor prometeu para a gente e a gente vai conseguir. Nós vamos em nome do Senhor, não no nosso nome. Mas o povo não deu ouvidos a isso. Se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra a promessa, e por isso, por essa murmuração, por essa rebelião, por esta falta de fé na promessa que Deus tinha feito, eles passaram 40 anos no deserto. E aconteceram muitas coisas que a gente não vai elencar aqui, mas vocês conhecem, um pouco que vocês conhecem, sabe que 40 anos no deserto não foi uma vida fácil. Hoje, no momento que nós vivemos hoje, no nosso tempo, né, na nossa vida cotidiana, nós estamos aguardando a promessa do Senhor, a promessa de recebermos a terra prometida. Essa terra prometida é a nossa Canaã celestial. E nós estamos aqui prontos, na beira, na linha para receber essa promessa. Nós estamos em vias de receber a promessa. E a pergunta que hoje eu faço para nós, para cada uma de nós, para a nossa meditação, é: estamos prontos para receber esta promessa de pertencer, de ir para Canaã celestial? Ou estamos dando ouvidos a tudo que está acontecendo no mundo, de pessimismo, de derrota, de morte, de pestes, de guerras, de terremotos e tudo mais que está acontecendo hoje em dia?
que nós temos visto, né, e é claro, é evidente, né, mais uma vez o nosso estado, o nosso país está passando por mais não sei quantas ondas pela peste, pelo Covid-19, e nós temos nos colocado diante do Senhor em oração na madrugada, nos jejuns, nos apresentando diante de Deus para que isso não nos atinja, né? A palavra de Deus é muito clara: não vos peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E nós cremos nessa promessa, que nós estamos no mundo, mas o Senhor está nos livrando de todo mal. Aqueles que o Senhor tem recolhido, que são dele, nós temos certeza de onde eles estão. A tristeza fica porque morreram, porque nos deixaram, mas nós temos a certeza e a convicção que eles estão com o Pai, estão à direita lá fazendo, o Jesus já voltou para eles. É isso que nós temos que ter em mente e saber que aqueles que são do Senhor e que morrem ou que morreram durante esse tempo até aqui, né, desde o ano passado até aqui, nós temos a convicção de que eles estão com o Pai. E isso nos alegra, porque eles deixaram o corpo terrestre, que é sujeito a dores, que é sujeito a aflições, que é sujeito à tristeza, e estão com o Pai rindo, se alegrando, adorando ao Deus vivo, dia e noite, se podemos dizer assim, em todo momento. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa convicção, é saber que Deus está conosco a todo momento e que as pessoas que não estão mais conosco, que tinham a certeza da salvação, estão salvas, estão na vida eterna, estão já na iminência de entrar na Canaã celestial, estão com o Pai, em nome de Jesus. Todo esse movimento, isso que está acontecendo nos nossos dias, eu tenho percebido que a Igreja do Senhor, ela está, pelo menos aqui no Brasil, nos outros países a gente não sabe, mas provavelmente deve estar acontecendo também, porque senão a coisa estaria muito mais feia do que é. Eu tenho certeza que nós, como crentes em Cristo, né, que conhecemos um pouco da palavra de Deus, temos orado, intercedindo, né, temos pedido o livramento do Senhor, mas a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas. Vai acontecer aquilo que vai ter que acontecer, né? A palavra de Deus, ela diz, nós temos conhecimento disso, que nos fins dos tempos, os tempos seriam abreviados, que por causa disso, para que muitos não se percam, mas que o amor de muitos se esfriaria, aconteceria apostasia, né? E tem outras passagens que dizem que, né, aquele que está sujo, suje-se mais ainda, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, aqueles que busquem mais a santificação. Então nós sabemos que aquele que não conhece a palavra de Deus, aquele que renegou, que não aceitou a palavra de salvação, mas que ouviu a palavra da salvação, que não deu crédito, ele vai continuar não dando crédito, porque é a palavra. Agora, aquele que deu crédito, está buscando a palavra do Senhor, está buscando a presença do Senhor, esse está caminhando para a salvação. E eu creio que você que está me ouvindo, que está me assistindo, você tem essa convicção de que você está buscando a palavra de Deus, está buscando em oração, está fazendo a vontade de Deus, e você está se preparando para a salvação, assim como aquelas 5 virgens prudentes que tinham em suas botijas o óleo precioso, né, o azeite de reserva para aguardar a vinda do noivo. Né? Só para vocês entenderem essa questão de noivo, por que Jesus usou essa expressão das 5 noivas prudentes e as nécias, né? Essa alusão que ele fez, essa comparação que ele fez, é com relação, naquele tempo, as mulheres, elas eram prometidas para os maridos, né, futuros maridos, e enquanto o noivo, porque eles eram prometidos praticamente como criança, muito tenros, muito jovens, ou uma pessoa que era muito de posse, mas teria que preparar uma casa, preparar tudo para receber a noiva, para que aquele casamento fosse abençoado por Deus. Então, desde o momento que havia a promessa de casamento, a pessoa já era noiva, nem se conheciam, nem faziam, mas era o tempo do noivo e da noiva se prepararem para o casamento. Isso que nós estamos vivendo.
nós não, somos a noiva do Senhor e nós estamos nos preparando para o casamento. Nós somos aquelas prudentes que estamos enchendo os nossos vasos de azeite para o momento certo ter como usar ele. É essa a palavra do Senhor neste momento, nesses dias. A igreja ela precisa estar preparada. Infelizmente, né, o que temos que acontecer, o que está acontecendo no mundo hoje, existem igrejas, né, que a gente não pode chamar de outra coisa, né, mas pseudo-igrejas, vamos dizer assim, que infelizmente pregam para que a pessoa que se converte a estas pseudo-igreja, pseudo-religião, estejam preparadas para passar pela tribulação, chegando ao ponto de armazenar alimentos, de criar bunkers. Nos Estados Unidos, no Texas, tem uma fazenda inteira cheia de bunkers. Sabe o que é um bunker? É aquelas casas que são construídas embaixo da terra, com toda a segurança, com não sei quantos centímetros, quantos metros de parede, para aguentar se tiver uma bomba, se tiver um desastre, se tiver qualquer coisa para aguentar aquele tempo lá. Olha a que ponto chega, né, a mente humana de não dar ouvidos à pregação e estar se preparando para ficar e não para subir. Eu quero que, em nome de Jesus, que a gente esteja pronto para subir, não para ficar. Não se preocupe com a grande tribulação. Se preocupe em colocar mais gente no reino de Deus. Se preocupe em colocar mais pessoas para a vida eterna. Se preocupe em levar a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Ela diz que quando todos ouvirem da palavra de Deus, aí virá o fim. Ainda foi feito um cálculo que mais ou menos em torno de 3 bilhões, a humanidade chega a 12 bilhões de pessoas, acredito que é isso, aproximadamente 3 bilhões ou em torno disso, nunca ouviram falar do Evangelho. Nunca ouviram. E eu não estou falando para você ficar tirando crente de outra igreja, não. Pessoa que já conhece, que já teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e não se consertou ainda, deixa de lado, ela vai ter um momento de certo dela. Eu estou falando daquelas pessoas que estão no engano, que estão no candomblé, na macumba, no espiritismo, achando que estão servindo a Deus e não entenderam que a salvação vem só através de Jesus. Se você não aceitar a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, de jeito nenhum entrará no reino dos céus. É isso que precisamos entender, não é por obras, não é por ter uma vida regrada, não é por estar exaurindo os seus karmas, como algumas pseudo-religiões aplicam sobre as pessoas, não é por causa disso. A salvação ela vem através de Jesus única e exclusivamente. Não tem outra maneira de você obter a salvação. Não tem outra forma de você estar no reino de Deus se não for através de Jesus. E as pessoas, né, iludidas pelo diabo, tendo informações erradas ou enganosas, pegando pedaços da Bíblia para enganar as outras pessoas, que você tem que ser próspero, que você tem que estar bem financeiramente, que o seu trabalho é mais importante que a palavra de Deus, que o seu trabalho é mais importante que a família, seu trabalho é mais importante do que as horas que você passa dentro do culto, dentro da igreja, cultuando ao nosso Deus. A promiscuidade se proliferando, a prostituição, o adultério físico e virtual também. Muitas coisas estão afastando o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. E pior ainda, quando este homem já conhece a palavra de Deus e é um apóstata da fé. Apostasia, eu até escrevi para ter do dicionário, né, para você. Apostasia, renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, especialmente a cristã. Renegação, ato de renunciar.
a pessoa que já conhece a palavra de Deus, que conhece que Deus é o único Senhor e Salvador, através de Cristo, obtendo a salvação e renega isso, é um apóstata. Ele de maneira nenhuma estará no reino dos céus, e não adianta no dia do arrebatamento ficar aqui chorando, mas eu conhecia ti. Deus vai falar assim, não te conheço, aparta-te de mim. É isso que queremos para nós? De jeito nenhum. Nós estamos buscando a palavra de Deus, nós temos comido a Bíblia, nós temos orado, temos intercedido, temos levantado às 3 horas da madrugada para orar a Deus, para clamar, para chorar nos pés do Senhor, para estar na presença dEle, clamando, fazendo com que a nossa oração esteja ouvida pelo Senhor nosso Deus. Se a gente tem achado graça, como diz, né? Como a Esther falava para o rei, se tem achado graça diante dos teus olhos, deixa de falar contigo. E nós transferimos essa alusão, essa alegoria para o nosso Deus, dizendo, Senhor, se temos achado graça diante de ti, ouve o nosso clamor. Se temos achado graça diante de ti, Senhor amado, responde às nossas orações. Livra-nos do mal. Cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos maridos, cuida das nossas famílias, cuida, Senhor, daqueles que estão perto de nós. Nós precisamos ter esse respaldo na oração, temos que ter essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Eu queria incentivar vocês a ler os capítulos de 24 e 25 de Mateus, onde Jesus ele dá muitas instruções. Eu creio que você já deve ter lido, mas leia de novo. Quem não leu, leia. E quem já leu, leia novamente. Para que você entenda que tudo aquilo que ele está falando ali são coisas que estão acontecendo. Então, as portas de acontecer. Nós tivemos a semana de edificação falando de escatologia, né? Muitas pessoas não puderam ir. Eu fui uma delas, que infelizmente não pude ir, mas eu sou uma estudiosa, vamos dizer assim, de escatologia, né? Eu leio, eu busco e eu quero que você se anime a fazer isso também, que se você não pôde participar da semana de edificação. Mas o que temos visto hoje nos nossos dias é que a aparição do anticristo e do falso profeta está prontinho para acontecer. E não vai demorar muito, porque tudo está sendo levado a isso, né? O anticristo que vai aparecer, ele vai ser um líder político, que vai juntar as nações. E o que nós temos visto hoje na globalização, né? E tudo mais que nós temos, nova ordem mundial e tudo mais, nós temos visto que isso vai acontecer a qualquer momento. O falso profeta vai unir as religiões. E isso está acontecendo já. Na Alemanha, por exemplo, foi lançada a pedra fundamental, para vocês terem uma ideia, de uma igreja, que vai ser uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita. Vai reunir os 3 maiores povos, as 3 maiores religiões dentro daquele templo, dentro daquele lugar. Então, a iminência de surgir um falso profeta também está às portas. E que nós temos feito? Temos dado ouvido a qual relatório? Aquele relatório que vai te deixar aqui na terra, na grande tribulação, ou o relatório de que você vai pertencer à eternidade e fazer parte da Canaã celestial, entrar na Canaã celestial? É isso que nós temos que estar firmes nesse propósito. Sabermos que nós estamos buscando a palavra de Deus, estamos buscando a presença do Senhor a cada dia para que isso seja uma verdade nas nossas vidas e clamando para que as pessoas que estão perto de nós, nossos filhos, maridos, familiares, estejam lá conosco, para que quando nós estivermos lá na eternidade, nós olhemos e saibamos que aquela vida que está ali, ela está junto conosco na eternidade. Infelizmente ou felizmente, graças a Deus por isso, lá nós não vamos conhecer, nós não vamos lembrar de ninguém que não está lá. Porque lá não é lugar de choro e pranto. E se a gente lembrar
por acaso, por algum instante, de que o meu filho não está lá, seria uma choradeira muito grande saber que o seu filho, o seu marido, o seu familiar está passando pela grande tribulação. E isso a gente não quer. Então, por isso que lá no reino dos céus não vai haver choro e nem pranto. Porque lá a gente não vai lembrar disso. Por isso a nossa preocupação tem que ser agora, neste momento, neste tempo, de orarmos, de intercedermos, de colocarmos na mão do Senhor cada uma das pessoas que amamos, para que Deus alcance essas vidas, para que estejam conosco lá na eternidade. E vai ser tremendo, vai ser maravilhoso estarmos na presença do Senhor, clamando, adorando o nome dEle. Enquanto nós estamos lá, nós temos que estar aqui, fazendo a obra dEle. E Deus, Ele não mandou a gente se preocupar com a grande tribulação. Ele mandou a gente se preocupar com as almas, com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, com aqueles que ainda não estão fazendo parte da palavra de Deus, que não estão fazendo parte do reino de Deus. É essa a nossa preocupação. Não se faça querendo ajuntar tesouros na terra, porque nós não vamos levar nada disso. Se Deus tiver misericórdia de nós, e que nós temos orado para isso, temos intercedido para isso, todos aqueles que amamos, que fazem parte da nossa vida, estarão conosco na eternidade. Eu quero que você tenha essa convicção de que você estará na salvação e que você esteja pronta para entrar no reino de Deus, para estar fazendo parte da eternidade. Eu quero que você tenha convicção disso, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo quem é Deus, que o que está em nós é muito maior do que está no mundo. O mundo jaz no maligno, nós estamos sendo poupadas, estamos sendo guardadas pelo nosso Deus, para que possamos fazer parte do reino do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês Romanos 1,17, porque diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu quero que vocês tenham fé na palavra de Deus, fé na promessa da vida eterna, fé em participar do reino de Deus, fé que o seu filho, que a sua filha, que seu marido, que a sua família estará também junto com você lá na eternidade. Em 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e não para ficar, vós sois filhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Creia nisso, irmã. Creia que Deus está com você e Deus é maior do que qualquer outra coisa. Precisamos estar preparadas para subir e não para ficar. Assim como aconteceu nos tempos de Noé, por exemplo, em que ele pregava que haveria um dilúvio e que todos teriam que aceitar a salvação, que ele estava construindo a arca para preservar aquilo que Deus queria. Se ninguém aceitasse, ninguém deu ouvidos para ele, a não ser a mulher, os 3 filhos e as noras. Todos aqueles outros só perceberam que estava tarde na hora que começou a chover e começou a alagar tudo. Aí correram para a arca para tentar se salvar e já não havia mais tempo que Deus fechou a porta. Quando será que essas pessoas que a gente tem orado, que a gente tem intercedido, vão perceber que esgotou o tempo? Que Deus vai fechar a porta. Assim como o noivo entrou com as 5 noivas, né? Fechou a porta e as outras 5 ficaram para fora. Quando essas pessoas vão perceber isso? Se a palavra já foi pregada, o que nos resta é interceder para que elas voltem, que elas entendam, que elas percebam que elas precisam estar dentro da arca, dentro da palavra. Se elas já conhecem e renegaram, você não tem mais o que fazer a não ser orar. Agora, me preocupa sim aqueles que nunca ouviram. E nós estamos numa guerra, né, de saber, assim, é uma luta, porque quando todos souberem
e conhecerem a palavra do Senhor, aí virá o fim. Você está preparada para isso? Em algum momento vai acontecer, sabe por quê? Hoje, com a internet, com a televisão, é muito rápido de evangelizar, gente. É muito rápido. A palavra de Deus é tão fiel naquilo que ela fala, que em sã consciência, alguns anos atrás, quando não se existia televisão e nem mesmo internet, em que a gente pode falar com vocês através de uma live, por exemplo, ou gravar um vídeo para ser visto depois, em sã consciência, quando estaríamos lendo lá em Apocalipse, que todos viram a besta. Todos viram as duas testemunhas. Inimaginável alguns anos atrás. Hoje a gente sabe que é uma realidade. A internet nos dá essa ferramenta para sabermos de tudo que vai acontecer assim, ó, em instantes. Precisamos estar preparadas. Em nome de Jesus. Quero ler mais uma passagem com vocês. 1 João 2, de 15 até 18. Diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O que ele está falando aqui? Nós sabemos que o anticristo vem. E, infelizmente, muitas pessoas estão se fazendo de anticristo. Sabe como? Se julgando maior que Deus. Derrotando as pessoas, trazendo pessimismo para as pessoas, trazendo degradação, denigrindo a palavra de Deus. Precisamos estar atentas, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai amado, poderoso é teu santo nome. Maravilhosa é a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, quero clamar a Ti neste momento, Senhor amado, que nós, ó Pai, Tuas filhas, ó Pai, em nome de Jesus, estejamos nos preparando, Senhor, para estar nas bodas do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus, nos dá força, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. Acalenta os nossos corações, ó Pai, sabendo que a Tua vontade é soberana sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, coloca, Senhor amado, do Teu grande amor sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, ó Pai. Nos faça, Senhor amado, levar a Tua palavra, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai. Nos faça, Senhor amado, interceder por aqueles que já conhecem a Ti, mas não se decidiram, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu amor se manifeste sobre as nossas vidas continuamente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria ver com vocês a possibilidade da gente voltar a fazer as nossas lições de casa. Amém? O mesmo esquema, né? Vocês podem postar no grupo, podem escrever e me entregar no culto, pode me mandar no particular, não tem problema, tá bom? Da maneira que vocês acharem melhor, em nome de Jesus. A primeira pergunta, e são duas perguntas, mas são muito intrínsecas, então não tem como separar uma da outra. O que você tem feito para que a promessa de salvação se cumpra na sua vida e na vida da sua família? A sua reserva de azeite está boa? Como você pode melhorar? Amém? Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Gratidão por suas vidas. Que nós estejamos sempre alertas para fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amo vocês. E a gente se encontre em nome de Jesus. Fiquem com Deus em nome de Jesus.